Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Um prazer imenso receber vocês aqui. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter mais uma noite especial de aprendizado, de conhecimento, de crescimento, e eu fico muito honrado de poder contar com a presença de vocês, depois de um dia de trabalho, um dia de atividade, um dia de estudo, um dia que cheio, rico, provavelmente com muitas coisas para a gente refletir, e a gente aproveitar esse tempo que a gente tem agora para a gente poder conversar bastante e levantar esses aspectos desse tema, dessas dicas que eu trouxe para vocês, que eu estou trazendo para vocês, na verdade, nessa aula que a gente vai começar a partir de agora. Bom, para quem não me conhece, quem está chegando agora nesse nosso espaço, seja muito bem-vindo. Eu sou Gustavo Carvalho, conhecido como Gustavo Carvalho Coach. Eu sou professor universitário, trabalho com pesquisas na área de mestrado e doutorado, oriento alunos de mestrado e doutorado, sou formado com meu mestrado e meu doutorado em Ciências da Saúde pela UNB, sou Master Coaching e trabalho com inteligência emocional e neurociência aplicada ao coaching. Quem se recorda, semana passada nós fizemos a Semana da Inteligência Emocional e já na segunda-feira foi assim, sucesso absoluto, muitas pessoas se interessando, muitas pessoas participando, se inscrevendo, já assistindo às primeiras aulas, já envolvida com o curso. E agora a gente está, assim, praticamente no finalzinho das inscrições. Quem tiver interesse, eu sugiro fortemente que já faça a inscrição. A gente provavelmente, eu não estou vendo aqui pela tela que eu tenho, mas vocês têm aqui um link para fazer a inscrição de vocês. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse curso daqui a pouco, mas, de qualquer maneira, já fica aí o convite para quem estiver participando aqui com a gente, que tiver interesse em se aprofundar mais nisso que está sendo, assim, talvez a coisa mais impactante em termos de conhecimento nos últimos anos, e principalmente nesses 2 últimos anos, que é a área de inteligência emocional, principalmente de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Se a gente analisar bem, hoje a gente sabe que as pesquisas científicas mostram em diversos campos que a inteligência racional ela é muito importante, mas ela não é mais determinante. A inteligência emocional ela passou a ter um caráter de uma importância tremenda. Se você analisar bem o acesso à informação de todos os tipos, boas e ruins, inclusive, mas o acesso ao conhecimento, aquilo que é racional, ele está para todos. Hoje, com a internet, você vê, a gente está... eu estou falando com o Brasil inteiro e eu tenho alunos aqui me assistindo de outros países, então o conhecimento ele é disseminado. Você vai nas livrarias, você vai na internet, no YouTube, nas redes sociais, você tem livros, você tem acesso muito, muito fácil à informação. E por que o mundo está carregado dessa maneira? Porque as pessoas não estão conseguindo conquistar os seus sonhos. Por que aquilo que você mais deseja viver, seja na sua carreira profissional, seja na sua carreira acadêmica, seja na sua vida amorosa, no seu corpo, na sua saúde, no seu emagrecimento, na sua força muscular, no seu perfil corporal, seja nas relações com seus filhos, nas relações sociais, está todo mundo precisando de inteligência emocional. Então, sempre que a gente levanta esse tipo de assunto, sempre que a gente traz a oportunidade da gente discutir sobre isso, tem sido, assim, de uma riqueza muito grande. E essa semana foi assim, né? Como eu falei, na segunda-feira nós abrimos as inscrições, praticamente nós esgotamos, hoje nós estamos com as últimas vagas, e somente daquelas pessoas que acabaram emitindo um boleto e não fecharam a compra, e a oportunidade que existe agora, porque depois não vai existir. Foi uma disputa tremenda, nas primeiras horas foi uma enxurrada de inscrições, e as pessoas já entrando em contato comigo, porque, como eu falei, ou alguns de vocês já sabem, quando você entra na plataforma que começa a assistir o curso, você tem um link direto comigo, onde a gente começa a discutir, a conversar, a tirar dúvidas, a esclarecer coisas importantes. E um curso que tem sido transformador, realmente. Então, assim, eu oriento, eu sugiro fortemente que esse curso seja
de uma oportunidade para todos. E por isso que a gente colocou um preço muito acessível, um preço onde as pessoas podem dividir em até 12 vezes o pagamento dele, melhorar a tua performance, tua inteligência emocional, os teus comportamentos, ser mais proativo, procrastinar menos, melhorar na sua carreira profissional, melhorar os seus relacionamentos interpessoais, teu relacionamento amoroso, ter mais paciência, ter mais energia para agir, né? Saber falar na hora certa, saber se recolher na forma certa, enfim, e aí uma infinidade de possibilidades que a inteligência emocional nos traz. A gente sugere, então, que esse curso é para você. Se você acha que isso aí não tem muito a ver com a sua vida e isso aí não vai te acrescentar, realmente esse convite é vazio, esquece o que eu estou falando, mas se você quer melhorar, se você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer ter resultados melhores no campo financeiro, no campo profissional, aonde você estiver, se você quer atingir definitivamente as suas metas e objetivos de vida, e isso tem sido um problema para você, você tem tentado de todas as formas e as coisas não estão caminhando como você gostaria, esse curso é para você, tá bom? Então, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre ele, as condições você tem até 30 dias para assistir o curso, e se você não achar que é para você, você pega o seu dinheiro de volta, é uma garantia que eu dou, enfim, algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, algumas novidades que eu tenho para vocês, e aí eu peço, fique comigo até o final, porque essa aula de hoje realmente é uma aula muito, muito, muito impactante. Ela é uma aula que, na oportunidade que eu já tive de falar sobre esse tema, as pessoas ficaram assim muito impressionadas com isso. Então, eu acredito que isso vai trazer muitos benefícios para vocês também. E o objetivo é esse, tá bom, gente? E lembrando sempre o que eu falo, não adianta teoria pela teoria, não adianta blá, blá, blá. Aqui não é o meu papel de trazer alguma coisa que vai ficar muito bacana e daqui a pouco, ou pela hora, na hora que vocês dormirem, amanhã vocês estão acordando e nada disso serviu para nada. Não é esse o objetivo. O que eu quero aqui é que você coloque em prática tudo que eu puder passar para vocês. É lógico que numa aula de uma hora e pouquinho, que nós vamos ficar aqui, não mais do que isso, eu prometo a vocês, por honrar a presença de vocês, a gente não consegue esgotar esse assunto. Mas o que eu trouxe são 5 dicas extremamente poderosas. E quem tiver interesse e achar que vale a pena, realmente, aí fica o convite novamente. Vai para o curso, porque o curso são 22 aulas intensas. Aulas que você faz muito exercício, tem muita ferramenta, tem muita prática, e aí a coisa começa a ter uma outra dimensão também, tá bom? Bom, como vocês sabem, eu gosto muito de usar os meus slides, então eu vou começar essa nossa aula falando dessa questão das mudanças, né? De dicas para mudar os seus estados emocionais, aquilo que não te agrada, aquela maneira como você está agindo de maneira equivocada, aquilo que não está sendo positivo, pensando sempre em inteligência emocional. Como eu falei, o racional a gente já sabe, né? O que fazer a gente já sabe. Qualquer um, se eu fizer uma pergunta agora no chat e a gente começar a acompanhar, o que você tem que fazer para conseguir isso? O que você tem que fazer para conseguir aquilo? Você sabe a resposta. Agora a questão é por que não faz e como eu devo fazer isso? É o grande cerne da questão. Então, a gente vai trabalhar em cima disso nesses minutos que nós vamos estar juntos aqui. Eu gostaria de sugerir que vocês anotassem, pega o papel, lápis, caneta, escreve, anota, mas agora vamos para a nossa aula, tá bom? Então, eu vou colocar o meu slide aqui e eu quero que vocês me acompanhem, prestem bastante atenção. Gustavo, como é que eu faço para mudar os meus estados emocionais, para me controlar mais? No meu trabalho, muitas vezes, eu falo e as pessoas não me entendem com segurança, e aí eu fico angustiado, eu fico chateado. Às vezes, o feedback que eu recebo do meu chefe, aquilo me amargura, eu me sinto ansioso com o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu tenho deixado, outra fala muito constante, eu tenho deixado tudo para a última hora, a famosa procrastinação, né? Que realmente atrapalha a vida da gente. Pessoas com ansiedade extrema e que acaba trazendo, muitas vezes, para os resultados da vida, muitas coisas limitantes, muita dificuldade de realizar, porque está sempre pensando no futuro. Enfim, várias foram as queixas
E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? A gente vai fazer uma aula falando, eu vou dar 5 dicas de como a gente muda os nossos estados emocionais. E eu acho que isso vai ser importante aí para vocês. Então, vamos lá. É esse o nosso tema e a gente vai seguir aqui. É o seguinte, existem determinados estímulos que pode ser cachorro feroz, você se depara com um cachorro feroz, ou uma pessoa irritada falando com você, e aí a gente pode estar falando do seu chefe, pode estar falando do seu esposo, da sua esposa, pode estar falando de quem for. Muitas vezes, pessoas que acabam entrando no nosso convívio social e acabam nos ofendendo muitas vezes, nos trazendo determinados sentimentos que começam a gerar determinadas reações no nosso corpo. Muitas vezes isso afeta o nosso batimento cardíaco, a gente entra numa frequência cardíaca aumentada, quando escuta um grito, quando vê alguma coisa que é muito violenta, vindo à nossa direção, ou, enfim, a nossa pupila se dilata, a nossa boca fica seca, o nosso estômago dá uma sensação de que está amarrado, de que tem um nó no estômago, o famoso nó no estômago. Muitas vezes a gente chega a tremer o nosso corpo e a gente se transpira muitas vezes nessa hora. Há uma sudorese nessa hora. E olha só que interessante, um estímulo externo, ele pode ser sonoro, ele pode ser visual, ele pode ser sinestésico, que a gente chama de toque, alguém que segura a gente com força, enfim. Em milésimos de segundo, essas reações do coração, na pupila, no estômago, na boca, na nossa musculatura, isso acontece em fração de segundos. É muito rápido, é muito rápido. E nós estamos falando dessas manifestações químicas, da nossa sudorese, do nosso tremor, da nossa frequência cardíaca aumentada, isso são as emoções. As emoções que são disparadas a partir desses estímulos significam essas reações físicas que nós temos. Então, já dá para imaginar que isso aí tem um motivo. Por que o nosso coração dispara? Por que a pupila dilata? Por que o meu estômago fica meio amarrado? Por que o meu músculo começa a tremer? Por que eu começo a ter sudorese? São reações fisiológicas do nosso corpo para que a gente tenha uma reação. Então, as emoções sempre elas têm um motivo. Que bom que nós temos isso. Isso está muito ligado a uma área do nosso cérebro chamada sistema límbico. É no sistema límbico que isso vai estar acontecendo. Então, quando a gente tem essas reações, isso está mostrando para a gente, opa, eu preciso reagir. E o que um animal, vamos pensar no lado animal do ser humano, né? Nós somos no reino animal. Somos racionais, e aí vem um outro aspecto daqui a pouco que eu vou falar, mas vamos pensar no nosso instinto animal. A gente tem essas manifestações, essas emoções, para a gente gerar uma reação. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai lutar. Algumas vezes a gente trava, não é isso? Mas, basicamente, essas sensações, elas nos dão umas respostas. Quem aqui, né, que foi criado como criança, né, de antigamente, que não que hoje não tenha, mas a gente sabe que é muito mais raro, mas foi criada na rua, brincando e tal, e levou uma corrida de cachorro. E quando viu, subiu num muro, numa árvore que 10 vezes mais alto do que ela, e quando viu, ela estava lá em cima. Né? Ou então saiu correndo, desesperado, e correu 100 metros mais rápido do que o campeão mundial, de 100 metros. Exatamente. Ou foi para a briga, e brigou e lutou com uma pessoa, ou numa situação que depois você pensar, poxa, eu não faria isso outra vez, ou como é que eu consegui fazer isso? É porque a gente teve as reações instintivas que as emoções nos trazem. Legal? Bom, então a gente está falando das emoções, e isso ocorre em milésimos de segundos. Agora, eu posso ter também as manifestações dessas emoções, a racionalidade dessas emoções. Então, eu posso, em milésimos de segundo, que isso aconteceu, que esse estímulo veio até mim, esse cão bravo, essa pessoa irritada, o meu chefe brigando, uma discussão na rua, como exemplos que eu dei, isso pode ser interpretado como raiva, como angústia, como medo, como tristeza, como ansiedade. Aí nós estamos falando da razão que é dada para a emoção. Você racionaliza essa percepção do que está acontecendo com você. Então, isso vem à tona no seu cérebro, em milésimos de segundo também, como um sentimento.
É essa que é a diferença entre emoção e sentimento. A emoção eu não controlo, o sentimento eu controlo, porque as emoções, elas são disparadas automaticamente, é fisiológico. Agora, o que eu interpreto sobre aquelas emoções, que são os sentimentos, aí sim eu faço todo um processamento do que significa aquilo ali. Isso é muito importante que eu estou falando, eu estou repetindo isso de uma das aulas da Semana da Inteligência Emocional, mas porque ela vai servir para uma das dicas que eu vou dar para você daqui a pouco. Então, não perca o raciocínio, tá bom? Me acompanhe aí, porque isso tem uma lógica para a gente chegar mais à frente, daqui a pouquinho você vai entender melhor. Então, veja bem, emoções, como eu falei, elas são inconscientes, são automáticas. Eu não determino, veja bem, eu não consigo determinar, meu coração vai bater mais forte, mais rápido, meu coração vai bater mais lento, mais fraco, um ritmo menor. O fluxo sanguíneo para o meu músculo eu quero aumentar, agora eu quero diminuir. Ninguém controla isso. Minha pupila vai dilatar, minha pupila vai diminuir. Eu vou transpirar, não vou transpirar. Ninguém tem esse controle, porque isso aí vem automático nas emoções. Agora, os sentimentos gerados a partir das emoções, dos estímulos que eu tenho, visual, auditivo, sinestésico, o que for, esses sentimentos eu controlo sim. São conscientes, são controláveis. Eles podem disparar, mas ao mesmo tempo, da velocidade rápida que eles apareceram, eu tenho como controlar isso. E não reagir de maneira errada. Porque se eu deixo, vamos lá, se eu deixo as emoções falarem mais alto do que a minha razão, o meu córtex frontal, onde está a minha área de decisão, os neurônios que estão funcionando para decidir o que eu quero, o que eu não quero, o livre-arbítrio, as escolhas, eles são inibidos. E o meu sistema límbico, principalmente áreas do sistema límbico, como a amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala dentro do cérebro, que é uma área do cérebro que tem essa função. Eu deixo que ela fale mais alto, eu perco completamente o controle das emoções e dos sentimentos. E aí a coisa descamba. É o chamado sequestro da amígdala. É quando a pessoa perde completamente o controle. Sabe quando você vê a pessoa assim, ensandecida, fazendo coisas assim terríveis? Ela está nessa situação. E isso é péssimo, porque você perde o comando, você perde o controle. E sentimentos servem para a gente determinar os nossos comportamentos. Sentimento bom e sentimento ruim. A gente pode dizer que não existe sentimento ruim nesse sentido. Todos os sentimentos são bons. Aí você fala assim, mas a raiva é boa. A raiva é boa. Porque se você souber controlar a raiva e colocar ela como uma mola propulsora para você agir, você faz coisas extraordinárias movido por isso, mas sem se contaminar com ela, porque você está usando a razão acima da emoção. A tristeza é boa? A tristeza é boa. Nesse contexto, ela é boa. Por quê? Porque ela te mostra que você está no local ou numa situação que não está boa para você. Então, você precisa mudar. Imagina se você não tivesse esse sentimento, você ficasse o tempo inteiro sofrendo. Que vida é essa? Então, não existe, na verdade, sentimento bom ou ruim. Existem sentimentos que fazem com que você se comporte de alguma forma. E a gente precisa interpretar esses sentimentos, se autoconhecer para poder fazer que o resultado seja mais positivo. Então, veja bem, quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos fazendo, o conceito era esse, é a sua capacidade de reconhecer e interpretar suas emoções e as emoções das pessoas que estão ao seu redor, porque não é só sobre você, é sobre o mundo que você vive, decidindo com discernimento e ponderação as ações e comportamentos que você vai tomar diante daquilo que está acontecendo. É isso que é a inteligência emocional. É isso que a gente se propõe quando a gente fala, vamos fazer um curso de inteligência emocional, é aprender a ter essa capacidade. E ter capacidade é desenvolver habilidades e competências. É poder olhar e se perceber melhor e agir melhor. Então, aquilo que você faz e dá resultado errado, você aprende a mudar o que você está fazendo e, consequentemente, passa a ter resultados melhores. Pode pensar o que você quiser. É no trabalho, funciona. É na tua vida amorosa, funciona. É na tua vida com teus filhos, funciona. É na tua vida
social funciona, com a tua família de uma maneira geral, em outras dimensões, funciona para tudo. Para tudo. É a base, como eu falei no início dessa aula, é a base de tudo. Inteligência emocional, conhecer e ter inteligência emocional é transformador. Não tenha dúvida disso. Ok? Bom, e para que a gente possa ter o controle dos sentimentos, dos nossos sentimentos, duas coisas precisam ser pensadas. A primeira, autoconhecimento. A segunda, autorresponsabilidade. É o ponto de partida para tudo que diz respeito a controle dos sentimentos. Então, se a gente está falando, vou te dar 5 dicas para você aprender a se controlar, mudar os seus estados emocionais, você tem que começar por aqui. Aqui não é a dica ainda, tá? Aqui a gente só está contextualizando. Tudo bem? Bom, autoconhecimento é aquele momento em que eu percebo, falando de inteligência emocional, é aquele momento que eu percebo o que está acontecendo dentro de mim. Pode ter vindo um estímulo externo, alguém falou uma bobagem, eu vi alguma coisa, eu escutei alguma coisa, eu assisti na televisão, eu vivenciei na minha casa, no meu trabalho, onde for, na rua, o que for, eu percebi aquilo ali e aquilo me trouxe, pelo estímulo, uma emoção. E eu interpretei essa emoção e agora eu tenho que conhecer esse sentimento. É fundamental esse autoconhecimento. Mas não é só assim que as coisas aparecem dentro de nós. Só fazendo uma ressalva aqui. Às vezes você não viu nada, você pode estar de olho fechado. Sabe o que acontece? A sua memória. Você lembra de alguma coisa, você pensa em alguma coisa. Você pode, como eu falei, estar de olho fechado, você não está vendo nada, você não está escutando nada. Mas você pensa e lembra de alguma coisa, isso dispara um sentimento em você. Eu tenho que conhecer, opa, esse sentimento não é bom. Ou o que eu devo fazer com esse sentimento? Porque se eu deixar isso fermentar dentro de mim, eu vou explodir. Não vai ser bom. Esse autoconhecimento precisa ser desenvolvido. Isso é uma das habilidades e competências que, quando a gente se propõe a fazer um curso de inteligência emocional, a gente passa a adquirir. E a outra coisa é a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? O meu conceito de autorresponsabilidade ele tem um ponto assim muito claro. A gente não pode dizer simplesmente você é o único responsável pela vida que você tem. Isso está certo, mas vamos colocar aí uma observação. Você é responsável a partir do momento que você assumiu o seu livre-arbítrio. Nos momentos em que você não tinha escolha, você estava à mercê de determinadas situações. Você sabe do que eu estou falando, da sua infância, por exemplo. Enquanto você estava sob o domínio do seu pai e da sua mãe, eles fizeram o que eles queriam, o que eles podiam, o que eles sabiam. E nem sempre isso foi a coisa melhor que aconteceu na sua vida. Para muitas pessoas não foi. Algumas pessoas mais privilegiadas tiveram pais extraordinários. Que bom. Mas mesmo pessoas que tiveram pais crápulas, pais que foram duros, pais que foram abusivos, né? Que foram infelizes no que fizeram, para muitos de nós, a gente sabe que a gente olha nesse lado, independente se foram de uma forma extraordinária ou foram esses pais lamentáveis, o que interessa é a partir do momento, lá pelos seus 12, 13, 14, 15 anos, cada um vai ter o seu momento, em que você assumiu a sua vida, em que você escolheu fazer o que você queria fazer. Porque a partir daí a responsabilidade é sua, inclusive com o que fizeram com você. Inclusive com o que fizeram de bom ou de ruim com você, porque muitos que passaram por pais extraordinários, por má índole, se transformaram em pessoas ruins. E outros que passaram por pais muito duros, hoje se transformaram em pessoas, ou naquele momento passaram a se transformar em pessoas extraordinárias. Não existe regra para isso. Então, voltando, a autorresponsabilidade diz, a partir desse momento, a responsabilidade de tudo que você tem hoje na sua vida é sua. Tem que acabar com essa história de transferir isso para os outros. Ah, mas porque meu pai, porque minha mãe, porque minha mulher é desse jeito, porque meu chefe é desse jeito, porque é muito fácil jogar isso para alguém. É muito fácil. Isso não é ter inteligência emocional. É olhar para você pelo autoconhecimento e falar assim, aqui eu erro e aqui eu preciso melhorar.
E como é que eu faço isso? E buscar ajuda se for preciso. Estudar dentro de um curso de inteligência emocional se for preciso. Ou buscar por conta própria, como seja. Todos nós precisamos o tempo inteiro melhorar cada vez mais. E quando a gente chega num certo nível, a gente percebe que a gente precisa melhorar, pode melhorar ainda mais. E a gente vai se transformando e a nossa vida vai ficando mais leve. Os resultados da nossa vida são diferentes. Existe uma lei, abrindo só um parênteses aqui, para não perder a oportunidade, existe uma lei chamada lei de causa e efeito. E essa lei é bíblica. E independente se você acredita ou não em religião, essa lei é física, terceira lei de Newton, ação e reação. Aquilo que você planta, você colhe, com uma ressalva também. Aquilo que você planta e você rega, você colhe. Se não tiver o regar, não vai colher. Plantou, não regou, morre. Então, um detalhezinho aí também, só para acrescentar mais, e a gente não ficar repetindo coisas que muitas pessoas repetem por aí e não analisa. É plantar, regar e colher. Né? A gente precisa olhar por esse lado. Então, na autorresponsabilidade e no autoconhecimento, muda-se tudo. E, a partir disso, a gente pode entender que, diante de emoções que vão surgir e sentimentos que vão surgir no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja no trânsito, né, que é um ambiente, às vezes, muito pesado, seja a sobrecarga de trabalho que a gente tem, sobre situações do cotidiano, né, de medo, de raiva, de angústia, seja de pessoas que ficam atazanando a nossa cabeça. A gente sabe que tem essas pessoas tóxicas, muitas vezes, ou diante de discussões que, às vezes, a gente quer mostrar para a pessoa que a gente está certo e a gente briga com isso, a gente fica chateado. Nós todos precisamos de inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional, para transformar esses momentos e não disparar dentro de nós emoções tóxicas. Nós liberamos, quando a gente fica com raiva, a gente fica com mágoa, a gente fica com rancor, a gente fica com ansiedade, a gente libera hormônios que intoxicam o nosso corpo. É literalmente como se tivesse em cima da mesa um xarope preto. Eu gosto muito de usar essa analogia. Você pega aquele xarope, está escrito ali, assim, no rótulo. Isso te fará muito mal se você tomar. E você pega e toma 3 colheres daquilo. E você se intoxica todo e fica passando mal com aquilo, mas foi você que botou isso para dentro, você que permitiu que isso te contaminasse. É assim que a gente vê uma pessoa que não sabe lidar com as relações interpessoais, com as relações do cotidiano e não tem inteligência emocional. É fácil? Com certeza não é fácil, mas é possível. Então é isso que a gente vai ver a partir disso, desse momento. A escolha certa de como agir certo. É isso que faz a diferença. E veja que eu já comentei com vocês, vou repetir. Eu estou falando de dinheiro no bolso, eu estou falando de ganhar dinheiro. Eu estou falando só se você tornar uma pessoa calminha. Isso não é inteligência emocional, não, viu? Se você tem esse conceito sobre inteligência emocional, ser inteligente emocionalmente, não é ser uma pessoa tranquila, calma. Não é isso. É tomar as decisões certas. Decisões aonde? Pode ser no campo do investimento financeiro. Aonde você vai gastar o seu dinheiro, se você vai gastar ou não vai, se você vai comprar ou se você vai guardar, o quanto você vai guardar, como você vai guardar, aonde você vai aplicar. Isso tem a ver realmente com as escolhas de profissão. Como é que eu quero mudança de carreira, não estou satisfeito em viver mais isso que eu estou vivendo. Do relacionamento amoroso. O quanto que você ainda vai investir no teu relacionamento e vai fazer ele reverter completamente a situação, lembrando do que por que você começou aquilo, aqueles momentos iniciais, e por que não está resgatado mais, e por que você não resgata isso, ou até tomando a decisão ponderada, certa e a escolha precisa. Não dá mais, eu preciso partir para outro caminho, mas com inteligência emocional, sem precipitação, sem se mover pela emoção, se mover realmente pela razão equilibrada da emoção. Isso pode ter a ver com a educação dos seus filhos, isso pode ter a ver com a sua própria educação, sua escolha de estudo, enfim, de tudo. A escolha certa de como agir certo depende da sua inteligência emocional. E me perdoem se isso pode parecer um pouco duro, mas coloquem amor nas minhas palavras. Não tem aqui nenhuma conotação, eu estou sendo claro nisso que eu estou falando, não tem nenhuma conotação de duvidar sobre a fé de ninguém, porque eu tenho a minha fé também, eu sou cristão.
Mas tem outras pessoas que não têm fé nenhuma, tem pessoas que são muito fervorosos na sua fé, outros que têm outro tipo de pensamento religioso, não interessa. Ainda acima disso está a inteligência emocional, porque não adianta nada você frequentar o teu templo religioso e não ter inteligência emocional para colocar aquilo em prática, porque você sabe qual é o ensinamento certo, você sabe qual é o caminho que vai te levar para onde aquela tua religião sabe que vai te levar, para a tua evolução espiritual, para as tuas conquistas espirituais que sejam dentro do teu conceito, mas você não pratica, você não coloca em prática. Por quê? Falta de inteligência emocional. A fé você tem, mas não tem inteligência emocional, não adianta nada. Então, até nesse ponto, a inteligência emocional ela é importante. Bom, pensando nisso, e sendo uma escolha, e estando, né, e está no seu controle, o que nós vemos normalmente? Quando aparece um problema e alguma coisa atinge você, espanca, eu gosto de usar essa, brincando, evidentemente, alguma coisa espanca o teu cérebro, um problema, uma palavra mais dura, uma situação que te deixa angustiado, um problema que você tem para resolver, muitas vezes o seu pavio é curtíssimo. Ao invés de você saber desarmar essa bomba que está dentro de você, ao invés de você cortar esse pavio antes que a coisa exploda, ao invés de você apagar simplesmente, molhar o seu dedo e ir lá no foguinho e apagar, você, ao invés disso, você se estressa, você explode, você faz a escolha errada. E aí vem a pergunta, tem solução para isso? Tem jeito para isso? Aprender a se controlar nesse sentido? E eu diria para você, tem. E eu trouxe, então, finalmente, vou chegar no ponto principal da aula, as 5 dicas que eu vou passar para vocês. Eu preciso só lembrar uma coisa a vocês, antes de começar a primeira dica. O seu cérebro, o nosso cérebro, o cérebro acredita nas histórias que você conta. É isso mesmo. É isso mesmo. Guarda essa frase. O cérebro acredita nas histórias que você conta. Anota isso aí. Por quê? Porque é isso que faz as suas representações. Cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua representação mental. A gente chama isso em neurociência de mindset, a sua configuração mental. Então, qual é o tamanho do seu problema que você vive hoje? Pode ser no seu trabalho, pode ser na sua vida conjugal, pode ser na sua vida financeira, pode ser na sua angústia de mudança de emprego, de carreira, pode ser nas suas relações com seus pais, com a sua sogra, né? Sogra é ótimo para a gente falar disso, pode ser o que for. Olha para o seu problema. Qual o tamanho do seu problema? Sabe qual vai ser o tamanho do seu problema? Aquele que você determinar. Por incrível que pareça, é isso. Alguém pode falar, mas é muito fácil falar isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Já vivi coisas terríveis, não tenha dúvida disso. Como você também. E dependendo de como a gente vai determinar o tamanho, a dimensão disso dentro de nós, é o tamanho que ele vai existir. Esse não é a primeira dica não, tá, gente? Aqui é só para a gente entender e já você aquecer para as dicas que vem pela frente, de que você vai ser exatamente como aquilo que você acha que é. Você vai fazer aquilo que você acha que é capaz de fazer. E você vai ter na sua vida somente aquilo que você acha que merece ter. E isso aqui não tem nada a ver com pensamento positivo. Eu sou contra essa história de pensamento positivo. Contra não é a palavra, tá? Eu tenho uma restrição muito grande com relação a isso, porque isso é um fragmento do processo. É uma parte do processo. Se tiver algum aluno aqui já que participou do meu curso de inteligência emocional, sabe exatamente o que eu estou falando e já aprendeu como que a coisa funciona na verdade, como é realmente. Então, guarda isso. O cérebro acredita nas histórias que você conta. Se você determina que você
é incapaz, se você determina que você é burro, se você determina que você não é inteligente o suficiente para passar num determinado concurso, você não é atraente o suficiente para conquistar determinada pessoa, você não tem capacidade para poder ocupar determinado cargo, que você não nasceu para ganhar dinheiro, que dinheiro é sempre uma coisa muito complicada, muito difícil, dinheiro não dá em árvore, que se você determina essas coisas para você, se é isso que você determina, assim será. A gente precisa mudar os nossos aspectos com relação a essas percepções, ok? Então, vamos lá. Dica número 1 das mudanças dos estados emocionais. Sugestão, pega um papel, anota, tá? Porque são 5 dicas, de repente você vai ficar meio perdido aí. Vamos lá. Dica número 1. Tomei uma aguinha aqui porque eu estou falando bastante. Eu falo muito, né? Já notaram, né? Então, dica número 1. Vamos lá. Anota aí. Mudança de valor. Eu chamo isso aqui de mudança de valor. O que significa isso? Olha só. Muitas vezes, nós nos deparamos com uma comunicação interna sobre uma determinada coisa que aconteceu, que ela tem uma dimensão imensa dentro da gente. Lembra do slide anterior do que eu falei. Vamos lá, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa fala com você e você pensa, dentro de você aquilo vem da seguinte maneira: eu odeio quando essa pessoa fala isso para mim. Eu tenho ódio quando a pessoa fala isso para mim. Isso é só um exemplo, tá? Aí cada um, dentro da sua realidade, pode pensar em outras coisas. Eu tenho ódio quando essa pessoa fala isso para mim. O que você está comunicando dentro de você? No teu cérebro, as tuas sinapses neurais. Ódio. O que é ódio para você? Ódio é um sentimento terrível. Você odiar alguma coisa, isso aí descarrega em você hormônios extremamente pesados, extremamente duros, extremamente intoxicantes. Eles vão trazer para você, na devida dimensão, um mal-estar tremendo e, às vezes, até doença a partir disso. Tá? Então, quando você se depara com uma pessoa que dispara esse estímulo em você, ao invés de você construir na tua comunicação mental que você odeia aquilo, o estímulo da próxima vez que ela te falar aquilo que gera essa sua reação, eu odeio isso, você vai fazer diferente. Você vai diminuir, você vai alterar essa sua comunicação interna. Por exemplo, você vai falar assim, pensando, nossa, essa bobagem que essa pessoa me fala, às vezes me incomoda um pouquinho. Olha só, essa bobagem que essa pessoa me fala, às vezes me incomoda um pouquinho. Mudou completamente o valor que você deu para aquilo que a pessoa está te passando, está te estimulando, está te intoxicando. O estímulo foi o mesmo, a bobagem que ela fez, o que ela falou, o que foi, o que vinha sendo, foi o mesmo. Só que a partir de agora, você diminuiu isso na sua comunicação dentro de você. Diminuindo a importância e a dimensão que isso tem, você joga isso para uma outra percepção. Uma coisa que te chateia um pouquinho, ela não te contamina tanto, ela não te traz tanta coisa tóxica dentro de você. Percebe que é escolha. Você acabou de escolher aceitar aquela toxicidade toda ou não. E agora, nesse caso, é não. Eu não vou pegar aquilo para mim. Aquilo que aquela pessoa me transmite, eu mudo a minha representação sobre aquilo. Então, de ódio, eu odeio quando essa pessoa faz isso. Isso me chateia um pouquinho. Se te chateia um pouquinho, não te incomoda tanto. E se não te incomoda tanto, não vai mudar os seus estados emocionais como vinha mudando. Olha como isso é simples, mas é extremamente poderoso. Experimenta a partir de agora. Eu não quero que seja igual dieta. Segunda-feira eu começo. A partir de agora, qualquer coisa que você veja na televisão, qualquer coisa que você veja na política,
qualquer coisa que você veja, que você escute do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho, da sua sogra, de quem for, do seu chefe, altera a sua comunicação interna, mudando o valor disso. Usa esse mecanismo. Pensa na hora, nossa, isso me chateia. Não, isso é uma bobagemzinha de nada. Isso me faz não. Você está tirando o valor. Quando você tira o valor disso, o teu cérebro acredita naquilo que você está dando para ele. E se você dá pouquinho, é pouquinho que você vai ter. E se você está dando pouquinho sentimento ruim, e cada vez menos, é cada vez menos sentimento ruim que você vai ter dentro de você. Se você antes odiava e aquilo ali te contaminava e estragava o seu dia, ou boa parte dele, e quantas vezes você sabe disso, você acabou descontando isso em pessoas que nem deviam, você acaba com esse ciclo. Primeira dica é essa, ok? Anotado aí? Então vamos caminhar, são 5. Primeira dica, e uma vai se somando a outra, você não vai fazer uma só. Eu quero que você faça o somatório delas. Dica número 2 de mudança dos seus estados emocionais. Eu estou falando de significado das coisas. Olha só, o que eu posso tirar de aprendizado disso? Quando alguma coisa acontece com você, a gente tem que pensar qual é o aprendizado disso. O que isso pode me trazer de bom? Eu falei no início da aula que não existe sentimento ruim, não é mesmo? Eu falei que até os sentimentos que nós classificamos como ruins, que são realmente classificados como ruins, eu não estou dizendo que não são, mas até esses sentimentos, eles podem trazer alguma justificativa positiva. Eu dei o exemplo da tristeza. Se eu estou muito triste é porque tem alguma coisa errada. É igual a dor, gente. Olha só, se você não sentisse dor, imagina uma situação assim, você pode pensar, seria tão bom se eu não sentisse dor, né? Porque dor traz um sofrimento péssimo, péssimo se isso acontecesse. Imagina você coloca a mão numa chapa quente e queima a sua mão e você não sente nada. Sabe o que ia acontecer? Você ia fazer uma bolha naquele dedo ou na sua mão, aquela bolha ia estourar, ela ia infeccionar e você não estava sentindo nada. E aquilo ali podia trazer uma gangrena para você e você perder o braço, perder a perna, perder a vida por uma infecção generalizada. A dor é importante, é um sinal de alerta. Então, não somente esse tipo de situação que eu estou falando, mas em tudo. Então, vamos lá. O significado que eu dou para aquilo diz respeito ao que eu posso tirar de proveito daquilo. Então, toda vez que eu penso dessa maneira, eu fui ofendido, eu fui magoado, eu fui injustiçado, eu me senti humilhado. Primeiro, eu já diminuí isso dentro de mim. Dica número 1. Eu já transformei isso dentro de mim. Dica número 2. Mas vamos lá, o que eu posso tirar de aprendizado disso? Que eu não posso, de repente, confiar em todas as pessoas. Opa, eu vou tomar mais cuidado com isso. Sabe o que eu estou fazendo? Eu não estou remoendo o problema, eu estou focando na solução. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Foque em solução. Muda o seu estado emocional quando você foca em solução. Porque se você fica no problema pelo problema, sabe o que você tem? Problema. Agora, quando você foca em solução, você está indo na direção da mudança. Essa dica ela é muito importante, muito importante. A partir de hoje, a partir de agora, toda vez que você tiver uma situação, dica número 1, já aplicada. Dica número 2, o que eu posso aprender com isso? Qual é o aprendizado disso? O que eu posso usar isso para me transformar? Você já, primeiro, dica número 1, atou o sentimento, não está te incomodando tanto mais aquilo. O teu raciocínio está muito mais equilibrado. Eu posso agora pensar nisso. Como é que eu posso tirar um proveito disso? Da onde eu vou caminhar? Para onde eu vou caminhar aprendendo com isso? Dica número 2, anota e coloca em prática, porque só teoria não resolve, viu? A gente precisa de ação. Vamos lá. O cérebro vai acreditar nisso que você está dando para ele. Sempre assim. Dica número 3, usar uma linguagem positiva. E vou repetir aqui antes que confundam as coisas. Tem nada a ver com pensamento positivo, ok? Linguagem positiva. Toda vez que eu fixar no não, eu estou errando.
Imagina a seguinte situação. Olha só, preste atenção nisso aqui. Me acompanha. Se você fala assim, eu não quero ser ansioso. Eu não quero ser ansioso. O que você está fixando? Na ansiedade. Outro exemplo. Eu não quero ser estressado. Puxa, toda vez eu preciso de inteligência emocional realmente, porque toda vez que eu entro nessa discussão, eu me estresso demais. Eu foco e fixo no estresse. Eu não quero ser estressado, eu não quero ser estressado, eu não quero ser estressado, eu não posso ser assim. E você está fixando exatamente assim. Eu não quero ter medo. Não, eu não posso ter medo, eu não quero ter medo. Eu não posso ter medo nessa situação. O que você está fixando? No medo. O teu cérebro acredita naquilo que você está falando. Ele praticamente não reconhece o não. Ele vai ficar a ansiedade. Ansiedade é a imagem mental. Quando você fala assim, eu não quero ser ansioso, o que você vê? Uma pessoa ansiosa. Eu não quero ser estressado. O que você viu na sua mente? Uma pessoa estressada. Eu não quero ter medo. O que você viu na sua mente? Uma pessoa com medo. E isso forma conexão cerebral, conexão neural. Isso está montando uma sinapse neural que vai ficar fixada. Quanto mais você fixar nisso, mais você vai ter isso como a sua verdade, porque o cérebro vai acreditar nisso. Vamos lá. O que nós precisamos, então, fazer? Eu quero ser paciente. Eu preciso ser mais paciente. O que eu estou fixando? Na minha paciência. A minha comunicação, eu quero ser calmo, eu quero ser tranquilo. Eu preciso ser tranquilo nessa hora. O que eu estou fixando? Na minha calma. Eu quero ser corajoso na hora que eu precisar enfrentar as coisas, eu preciso ser corajoso. O que você está fixando? Na coragem. O que você está vendo aqui? Uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. O que você está vendo? Uma pessoa paciente. O que você está vendo? Uma pessoa corajosa. Percebe que você, fixando no errado, é o errado que vai estar dentro da tua conexão cerebral? Agora, a tua linguagem positiva, quando ela existe, eu quero ser paciente, eu quero ser calmo, eu quero ser corajoso, ou o que for, as minhas conexões neurais, elas mudam. Elas começam a se transformar e quanto mais elas se repetem, aula de hábito, eu transformo a minha vida por repetição. Duas maneiras de se aprender. Repetição e impacto emocional. Repito, e me vejo feliz sendo transformado. Repito, e fico feliz por isso estar acontecendo. Repito, fico feliz. Repito, fico feliz. Impacto emocional positivo e repetição. Eu me transformo. Mais uma vez, aula do curso de inteligência emocional. Eu ensino as técnicas para isso. Não dá tempo aqui, mas está lá no curso. Vamos lá. Dica número 4. Dica número 4. Construa propósitos. Mudança de estado emocional depende de propósitos. Olha só que interessante isso. O que faz você querer viver? O que faz você se movimentar? O que move você? Pensa. O que é o seu motivo de levantar amanhã de manhã cedo para buscar um emprego, para arrumar a sua casa, cuidar da sua família, para ir trabalhar, para fazer o que você tem que fazer? É a rotina? É porque é assim, pronto, acabou? É porque eu vivo dessa maneira? Quem vive assim, vive estressado, vive angustiado, vive sem propósito. E a gente tem que encontrar os nossos propósitos de vida, porque isso vai eliminar desânimo, isso que vai eliminar procrastinação, isso que vai eliminar falta de vontade e tantas outras coisas. Quando eu me vejo com um propósito de vida, um propósito de realização, quando eu construo esse propósito, eu mudo meus estados emocionais. Eu acordo de manhã cedo, tá lá, amanhã, 5h30 da manhã. Se quiser me mandar um WhatsApp, vai ver o Gustavo acordado. 5h30 da manhã, eu acordo feliz porque eu tenho um propósito de estar levantando, que é impactar a vida das pessoas, que é ajudar as pessoas que me procuram, que é fazer com que tudo que eu estou contribuindo se reverta em coisas positivas para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E eu fico feliz por isso. E eu não me incomodo se está chovendo, se está com neblina, se o Lula foi preso ou não foi preso. Não tem problema, porque eu tenho propósito. Eu estou feliz por estar vivo, eu estou feliz
porque eu tenho a minha família, eu estou feliz porque eu tenho os meus amigos, eu estou feliz porque eu tenho vocês junto de mim, eu crio os meus propósitos. E se eu ocupo, aí que é o detalhe, se eu ocupo o meu espaço cerebral com sentimentos bons, não existe espaço cerebral para sentimentos antagônicos, sentimentos ruins. Eu me encharco de coisas boas, são coisas boas que eu vou vivenciar dentro de mim. O que vai acontecer? Comportamentos positivos. Sentimentos positivos geram comportamentos positivos. Vou investir melhor meu dinheiro, vou tratar melhor as pessoas da minha família, vou conviver socialmente melhor, e o que eu planto, eu rego, estou regando e eu colho. Resultados na vida, aumento de performance. Resultados na vida, aumentos financeiros. Resultados na vida, melhora nos meus relacionamentos, de todos os tipos. E quem não quer isso? Você acha que uma pessoa assim é desanimada, uma pessoa assim procrastina, deixa tudo para depois, uma pessoa assim não tem vontade de nada? Nunca, nunca. É isso que move a gente. Então, dica número 4, construa os seus propósitos. Esses exemplos que eu dei para você, procure os seus, procure se movimentar diante disso, procure acordar de manhã cedo e querer realmente viver, querer realmente realizar, querer sabendo que você tem algo a alcançar e um motivo do porquê isso. Para alguns vai ser dinheiro, que seja. Para outros vai ser relacionamentos, que seja. Para outros vai ser autoestima, que seja. Para outros vão ter propósitos diferentes. Cada um vai ter o seu. Não tem juízo de valor nenhum isso aqui. E dica número 5. Então, vamos lá. O cérebro acredita nisso, viu? Dica número 5. Mude sua postura. Você está se sentindo triste, desanimado? Vou fazer só um parênteses aqui, tá, gente? Para ser bem didático e coerente. Eu falei que estímulos externos nos trazem emoções. E aí, a partir disso, surgem os sentimentos. Correto. Pensamentos e lembranças e memórias nos trazem emoções. E, portanto, sentimentos. Correto. Faltou uma terceira coisa. A gente não vai discutir isso aqui agora. Às vezes as emoções, elas surgem que a gente queira. Vem lá do inconsciente, ok? E aí, do nada, você fala assim, nossa, estou sentindo uma angústia, uma coisa estranha. Já passaram por isso? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Que acontece com todo mundo. Você não estava pensando em nada, não aconteceu nada. Isso tem um motivo, não vou dar uma aula isso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas às vezes acontece, independente do que for. Você viu alguma coisa e ficou chateado, ou procurou na internet e viu uma porcaria que não devia ter visto, um animal sendo maltratado, uma pessoa sendo espancada, uma pessoa se matando, coisas que a gente sabe que a gente não tem porquê colocar esse lixo, é o xarope podre para dentro, não tem porquê. Viu um noticiário ruim, viu uma novela nojenta, viu um programa que não tem nada a ver, enfim. Você pegou o estímulo, ouviu, deixou filtrar errado para dentro de você, emoções erradas, não seguiu dica nenhuma dessas que eu estou dando, você está se contaminando. As emoções começaram a ficar ruins. Opa, ou pensou em alguma coisa, lembrou alguma coisa, ou surgiu do nada esse sentimento. Mude sua postura. Essa é a 5ª dica. Como é que funciona isso? A sua mente, como eu falei, que você viu, que você pensou, que você lembrou, ela muda o seu corpo, ela muda a sua fisiologia corporal. Ela dispara determinados hormônios tóxicos, ou, se for positivo, o pensamento e a emoção, hormônios positivos. Mas o seu corpo também muda a sua mente. Sabia disso? Alguns de vocês já leram no meu blog, já leram a matéria que eu fiz exatamente mostrando isso, as pesquisas científicas que mostram isso. O que significa isso, gente? É impressionante. Existem pesquisas que mostram que se você, olhando essa imagem dessa moça com um palitinho, com um lápis na boca aí, se você lê, isso é pesquisa científica, tá? Isso aqui não é blá, blá, blá de gente que ouviu falar, de alguém que falou alguma coisa, não. Lá no meu blog tem a matéria completa, sem que quem tiver interesse em conhecer isso melhor, depois dá uma olhada lá. Existem pesquisas que mostram isso. Pessoas que leram, que viram, na verdade, essa pesquisa que eu coloco lá é uma percepção.
uma charge que foi mostrada para elas. E na hora que elas estavam vendo essa charge, elas estavam com o lápis na boca, prendendo entre os lábios, primeira imagem da esquerda aí, com a boca fechada, e outras pessoas que viram a mesma charge, mas viram ela segurando o lápis entre os dentes e, portanto, obrigatoriamente sorriam, não foi pedido para elas nem para ficar sério, nem para sorrir. Foi o lápis que fez isso na boca delas. Fisiologia corporal, postura corporal, umas sérias, outras sorrindo, sem que fosse voluntário isso. Sabe o que aconteceu? As que viram a charge com lápis entre os lábios, portanto, sem estar sorrindo, elas não acharam tanta graça, não sentiram que aquela charge era tão positiva, quanto as pessoas que viram, leram, assistiram, ouviram, como queiram, aquela charge colocando entre os dentes que estavam sorrindo. Ou seja, o simples fato de você ter uma postura positiva, o sorriso, alterou o estado interno da percepção do meio, da vida. Nós podemos usar isso a nosso favor? Claro que sim. Olha a imagem a terceira imagem, essa moça aí com a mão na cintura, a gente chama de postura de super-homem ou de Mulher Maravilha. A outra ali com a mão atrás da cabeça, sabe o que a gente chama postura de poder? Existe uma pesquisadora de Harvard, isso aqui não foi feito em qualquer escolinha não, tá? Harvard, chama Annie Curry. Se você procurar ela na internet, você vai achar, ela tem um livro muito interessante também, depois eu posso passar umas dicas de livro, enfim. Ela, na sua postura, estudando postura corporal, ela viu que pessoas que ficam em postura de poder como essas, em 1 minuto, gente, 1 minuto que a pessoa fique nessa postura, na pesquisa dela, não era induzido ficar na postura e pensar alguma coisa, ela fica na postura. Ela media cortisol e testosterona dessas pessoas antes e depois de fazer o teste. Cortisol é o hormônio do estresse. Testosterona é hormônio de poder, de ação, de atitude, de força. Pessoas que ficam, no estudo dela, que ficavam em postura de poder, como essas duas que a gente está vendo aqui, que eu quero que aqui você fixe, não vou postura de não poder, mas posturas de poder como essa, elas aumentam em 1 minuto, viu? 20% da testosterona dela só por ficar nessa postura. E cai o cortisol em 25%. Fora as pessoas que ela testou em postura de não poder, encolhida, retraída, que a testosterona caía e o cortisol aumentava. Mas eu não quero fixar na parte ruim, eu quero fixar na parte positiva. Olha que dica, mude sua postura. Só de você mudar a sua postura diante de uma situação, você já muda o teu estado emocional. Quinta dica, o cérebro acredita nisso e te ajuda nisso aí. Gente, assim, com toda honestidade, com toda sinceridade, se você trabalha essas 5 dicas que eu dei para você colocar, depois que você terminou esse webinário, você passa a colocar em prática, tá anotado aí, não tá? Eu vou fazer um resumo, então. Mudança dos estados emocionais, mudança do valor daquilo que você está dando para aquela informação, diminua aquela informação. Mude o significado das coisas, foque em solução, falei disso, né? Usar uma linguagem positiva, não fixe no não, eu não quero isso, fixe no que você quer alcançar, muda o teu estado interno, construa propósitos, saiba por que você está fazendo as coisas e encontre o propósito fundamental, o propósito extraordinário que você tem para estar agindo na sua vida. Mude a sua postura e construa esse ciclo aí. Gente, são 5 dicas poderosas. Por isso que na hora que eu lancei a aula, o título da aula, eu falei assim, eu não tenho outra palavra para dizer, para exemplificar o que é isso. São 5 dicas poderosas, realmente. Fechou? Anotou? Registrou? Eu quero compromisso agora, viu? Porque compromisso, se comprometa. Eu quero mudar, eu vou mudar. Eu me comprometo com você, Gustavo. Pode escrever aí até no chat. Eu me comprometo. Eu quero mudança na minha vida. Quem faz a mesma coisa o tempo inteiro vai ter sempre o mesmo resultado. Isso não é ter inteligência emocional. Eu não estou satisfeito com os resultados que eu estou tendo. O que eu faço? Eu mudo. E para mudar, eu preciso aprender. Aprendi. Agora é colocar em prática e repetir. Aprendizado, estuda, conhece,
Coloca em prática, repete, e aí você cria habilidade e competência. Beleza? Eu queria lembrar, então, a vocês agora, aproveitar esse restinho de aula que a gente tem aqui. Nós estamos com as últimas vagas, como eu falei no início da aula, do nosso curso de inteligência emocional, um curso extraordinário, um curso que a gente fala muito sobre isso, sobre crescimento emocional, sobre controle e gerência sobre as emoções. Realmente, a gente está recebendo aqui as informações de que está fechando, quem tiver interesse, está a um preço excepcional e um conteúdo extraordinário. Todas as pessoas, quando entram no curso, estão, assim, realmente impactados, e eu fico muito feliz com isso, porque foi realmente um curso montado com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Então, eu só queria lembrar vocês o seguinte: o que você vai conseguir fazer nesse curso? Uns destaques aqui, ó. Perceber e reconhecer as próprias emoções e as emoções das outras pessoas. Isso é interessante para você, você vai aprender nesse curso. Outro, aprender a estar no comando dos seus sentimentos. Se isso é importante para você, sugiro que você venha para esse curso. Desenvolver empatia. Vocês viram como é importante a empatia para que a gente possa entender o próximo e não se contaminar com o próximo. Se isso é uma coisa que te interessa, esse curso é para você. Outro, construir atitudes ponderadas e assertivas. Quantas vezes você precisou ser controlado, ser ponderado, e isso falhou no teu comportamento, e você errou no seu trabalho, você errou no seu investimento financeiro, você errou no seu relacionamento amoroso. Se isso é uma coisa que você precisa melhorar, vem para esse curso que eu estou te convidando. Aprimorar a sua autorresponsabilidade. O quanto a gente entender que os resultados da nossa vida dependem de nós mesmos. Isso é muito importante, é um pontapé inicial para tudo, eu poderia dizer. Se isso é uma deficiência ou uma necessidade sua, esse curso é para você. Desenvolver visão de futuro, visão realista do que vem pela frente, de como você vai chegar, onde você vai chegar, o porquê que você vai chegar, o que você vai fazer. Se você tem essa pretensão, o curso de inteligência emocional trabalha muito isso também. Estimular a capacidade de tomada de decisões financeiras, porque muitas vezes a pessoa acha que a inteligência emocional está ligada só no campo de você ficar tranquilo, não tem nada disso. Isso é uma fagulha dentro de um universo imenso de possibilidades que a inteligência emocional traz. Então, estimular a capacidade de tomada de decisões financeiras significa acertar em ganhar dinheiro. A base de você realizar o teu investimento certo, fazer o teu investimento certo, saber poupar, saber gastar o seu dinheiro na hora certa, no momento certo, na quantia certa, depende de inteligência emocional. O curso traz isso também. Construir relacionamentos amorosos equilibrados. Quanto isso é importante. Quem aqui vive um relacionamento indesejado, ruim, pesado, e sabe o quanto que isso influencia todos os resultados da vida? Por mais que em determinado momento do dia você está distraído com algumas coisas, quando você lembra do que você vive, isso te consome. E isso vai acumulando. Uma hora explode com doença, com estresse, com depressão. Precisamos melhorar isso. O curso trabalha isso também. Desenvolver liderança, carisma, relacionamentos mais positivos, falando das questões de trabalho, de relacionamento. Você que é um líder, você que é um CEO, você que trabalha com liderança, com chefia, você que é um funcionário e precisa entender o trabalho da equipe que você compõe, dos líderes que estão acima de você. E muitas vezes isso é complicado, porque tem que ter muita paciência, muita calma, muito equilíbrio, muito entendimento de parceria, de trabalho. Isso, faça a sua parte, desenvolva isso, e esse curso desenvolve isso também. Promover a sua própria carreira, né? Saber ter a inteligência emocional, de fazer as escolhas certas, o curso certo, o momento certo, o momento de pedir a promoção, como fazer isso. Lógico que isso tudo está embutido dentro da inteligência emocional, e o curso trabalha isso também. Tudo isso e muito mais, com um curso 100% online. Significa o quê? Aonde você tiver, o momento que você puder, no ritmo que você tem, você pode ter mais flexibilidade ou menos flexibilidade, você está na sua casa, você está fora da sua casa, você tem acesso à plataforma e faz a sua aula. Um curso com muitos exercícios práticos,
praticamente ele é 90% das aulas, 95% das aulas, todas elas trazem uma ferramenta que você vai fazer, você vai imprimir, você vai responder, você vai fazer exercício, você tem atividades que vão, a cada aula, te colocando num patamar acima, numa progressão de crescimento emocional. É um hiper, eu poderia dizer assim, é um hiper processo de coaching que você faz, e evidentemente com uma qualidade de excelência, porque num curso online, você não entendeu, você volta à aula, você assiste quantas vezes você quiser, você tem 2 anos para fazer esse curso, é tempo de sobra para você fazer esse curso umas 2, 3 vezes, para você recordar, para você estudar realmente, fazer ele com maestria. Algumas pessoas me falam assim, mas eu não sou muito adepta a curso online. Hoje, o que há é curso online. As maiores universidades estão trabalhando com curso online, exatamente por causa dessa dinâmica mundial que a gente tem, de uma vida corrida que todo mundo não tem mais, ninguém tem mais tempo de sentar em sala de aula, poucas pessoas têm essa disponibilidade, e isso é uma das tecnologias de ferramenta de formação, de ensino à distância, que potencializa muito os resultados que a gente tem. Certo? Lembrando também, eu dou 30 dias de garantia, é uma garantia incondicional. O que significa isso? Você se matriculou, quem se matriculou agora na segunda-feira, quase fecharam todas as vagas na segunda-feira. Quem se matriculou na segunda-feira não tem nenhum risco. Daqui a 30 dias, de segunda-feira a 30 dias, vai assistir o curso. Se acontecer alguma coisa, teve um problema financeiro, viu que esse dinheiro vai me fazer falta, ou por qualquer motivo que seja, é só mandar uma mensagem para a gente e falar assim, olha, eu não vou conseguir continuar o curso, eu queria o meu dinheiro de volta. A minha equipe não pergunta o porquê, não fica tentando convencer você de continuar, nada. Simplesmente pede a conta, a gente deposita o dinheiro. E aí você está fora do curso, evidentemente, não vai conseguir voltar mais, porque saiu, não volta. Então, mas pode ser uma decisão, uma necessidade. São pouquíssimas ou raríssimas das vezes que a gente teve essa necessidade, e a gente ficou sabendo, né, a pessoa espontaneamente falou, olha, eu tive um problema financeiro, problema de saúde na família e tal, que pode acontecer com qualquer um, nunca pela qualidade do curso. E eu faço essa garantia exatamente porque eu sei da qualidade do que eu estou entregando para vocês. Tá certo? Só 5 dicas, mas colocar isso em prática, viver isso intensamente, não é fácil, mas é possível, e desde que a gente tenha, como a gente estava conversando, o foco voltado para aquilo que nos interessa, que é a nossa mudança, o nosso crescimento, resultados diferentes. Muitos de nós não estamos satisfeitos com o que a gente tem encontrado nos resultados da nossa vida, muitos de nós temos nos esforçado muito, nos dedicado e não consegue chegar exatamente no lugar ou nem próximo do lugar que nós desejaríamos. Então, chega uma hora que a gente tem que fazer uma reflexão. O que está acontecendo? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas talvez eu não esteja fazendo da maneira certa. Então, quando a gente fala de flexibilidade, que a gente fala de valores, que a gente fala de propósito, que a gente fala, enfim, de construir uma inteligência emocional suficiente para me dar os resultados que eu quero, isso é realmente fundamental. O meu convite fica aqui realmente para que vocês conheçam o curso, entrem no curso. O curso está parcelado em 12 vezes, então sai uma prestação bem baixinha. Se a gente for fragmentar isso, como eu falei, é R$2 ou menos de R$2 por dia que você vai estar investindo em você, investindo na tua performance, na tua melhora. Uma aula como essa, você vai ter pelo menos 22 aulas como essa, para você refletir, para você estudar, para você analisar. Aulas como essa no sentido da qualidade, do que eu tento entregar, do que eu entrego realmente. Né? Eu já dei só de bater o olho aqui no chat, eu já vi que tem alunos do curso e que já participaram do curso ou estão participando do curso e que estão validando o curso, que sabem, né, do quanto que foi importante essa decisão. Porque é uma decisão. A gente tem uma hora, muitas vezes, na nossa vida que a gente tem que decidir. Bom, eu vou gastar R$2 por dia, mas eu vou gastar agora comigo, com a minha mudança, com a minha estratégia de vida, onde eu vou construir uma nova etapa para mim. Tomar as rédeas da minha vida e fazer com que minha vida agora definitivamente seja diferente. Talvez para muitos de vocês isso seja exatamente a chave que precisava virar.
e eu convido vocês, então, a estarem comigo, ou a estar comigo, para essa jornada. Quem entra no curso, se você fizer a inscrição agora, daqui a pouco você está dentro da plataforma, se você já vai ter acesso às aulas, já vai ter lá a área da comunidade, que chama, onde você pode fazer as perguntas, onde a gente entra em contato. Todo dia pela manhã eu entro, pelo menos uma vez por dia, eu entro para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas. Então, vocês têm uma assessoria minha para todas as etapas desse curso, tá certo? Curso online, como eu falei, a vantagem de você poder assistir várias vezes, no momento que você quiser, no ritmo que você quiser, voltar na aula se você não entendeu, refazer aquilo que você acha que vale a pena reforçar, em termos de mudança, em termos de transformação. Envolve questões de controle de ansiedade, controle de estresse, questões de memória, questões de aprendizado, questões de decisões que muitas vezes a gente não sabe tomar, de comportamentos que são muitas vezes intempestivos e que a gente precisa se controlar, de comportamentos que muitas vezes são restritivos, são aqueles que não sabem agir e passam a ter a ação, porque inteligência emocional não é, como eu falei, não é você ser o bonzinho, é você tomar atitude, comportamentos certos. Tem hora para fugir, tem hora para atacar, no bom sentido. Tem hora de você falar e tem hora de você calar. Tem hora de você se impor e tem hora de você ceder. E isso muda completamente resultados em todos os pilares da vida. E aí, é essa proposta que a gente traz para vocês. Fica aqui um convite muito, muito especial e para que vocês realmente não percam essa oportunidade. Como as vagas estão se esgotando, eu não sei nem se até o final da noite a gente vai ter ainda alguma vaga, eu sugiro que vocês tomem essa decisão de estarem comigo, ou de estar comigo nesse momento, para que a gente possa junto seguir essa trajetória, tá certo? Foi uma semana da inteligência emocional extremamente rica, onde as pessoas tiveram oportunidade de discutir e conversar muito comigo. Essa semana está sendo uma semana muito rica também, porque quem já está no curso está trazendo, né, demandas assim, muito interessantes, a gente está podendo aprender junto muitas coisas, eu estou podendo passar aquilo que realmente o curso tenta oferecer e oferece com muita maestria, e eu espero que vocês estejam comigo. Fica aqui o convite. As vagas estão se encerrando. Se vai decidir, decide agora, entra agora, faz a sua inscrição. A minha equipe está de plantão até esgotarem essas vagas, para tirar dúvidas. Eu não tenho cartão, eu posso dividir em 2 cartões, o meu cartão está no limite, eu posso emitir boleto, eu não tenho como pagar dessa ou daquela maneira, a minha equipe vai dar todo o suporte a vocês. Só não deixa isso para depois, porque depois que fechou as vagas, quem já participou de curso comigo sabe, fechou, encerrou, acabou, porque eu não tenho condições de abrir muitas vagas, porque eu participo junto com os meus alunos. Eu tenho 5 turmas só de inteligência emocional abertas ao mesmo tempo, então isso me consome de uma certa forma, e para que eu possa dar assistência, o número de vagas é limitado. A concorrência é imensa, eu sei que tem muita gente querendo, tem muita gente já entrando aí para fazer a inscrição, então corre e faça para você não ficar de fora, porque depois não tem como mandar mensagem. Gustavo, dá um jeitinho, coloca uma vaga a mais, e realmente a gente não suporta esse número a mais de alunos, tá bom? Fica aqui o meu convite. Mais uma vez, gratidão pela presença de vocês comigo. Contem comigo sempre que puder. Eu provavelmente vou estar um pouquinho afastado a partir de agora, porque encerrando agora as inscrições, eu me dedico muito às turmas, então eu acabo me afastando um pouquinho dessas aulas ao vivo. Espero que você tenha curtido, espero que tenha sido bom, espero que tenha feito sentido para você. É uma frase que eu gosto muito de colocar, para que você reflita: isso fez sentido para mim, valeu a pena, então eu fico muito feliz. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês. A gente se vê em breve. Eu espero que no curso vocês estejam comigo. Tem muita gente já, acho que agora já deve estar com mais de 90 e poucos % das vagas já preenchidas. Então, vem comigo que a gente tem muita coisa ainda para estudar, para aprender e para dividir com vocês. Nessa dinâmica, nessa tocada, nesse objetivo, tem que ser prático, tem que colocar em ação, não pode virar autoajuda. Autoajuda não vai resolver a vida de ninguém, tem que efetivamente transformar. O objetivo é transformação. A gente está aqui para isso, e se você quiser, eu estou à disposição para te ajudar. Tá bom?
Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e tchau, tchau.